Nos últimos anos, a prisão em segunda instância não estava no radar, ninguém falava disso. Mas, de repente, o assunto entrou no debate e não saiu mais. O que pouca gente se deu conta é que o assunto foi objeto de uma emenda à Constituição idealizada ainda em 2011 pelo ex-ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal. E, por causa disso, o presidente da comissão especial criada para analisar a proposta, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, diz que ela está, aspas, descontaminada do bem ou do mal, fecha aspas. Mesmo assim, o assunto é muito complexo, gerando debates intensos, depois que o tema foi associado à situação do ex-presidente Lula. Ainda outro dia, o ministro Marco Aurélio, do STF, pôs mais gasolina na fogueira ao afirmar que a PEC não deve prosperar, porque o impedimento para a prisão após a segunda instância é cláusula pétrea da Constituição e, portanto, não pode ser alterada. O Palavra Aberta recebe o presidente da Comissão Especial, deputado Marcelo Ramos. Que encrenca, hein? Relatar uma proposta tão complexa e tão polêmica quanto essa. Eu que no primeiro semestre já presidi a Comissão da Reforma da Previdência, que foi outro tema bastante polêmico. Pois é. E agora a PEC da segunda instância. Mas eu acho que, a despeito de polêmica, é um tema que a Câmara precisa enfrentar. Nós não podemos ser assodados, nós não podemos cair num discurso punitivista e de justiçamento, mas nós não podemos também fingir que não existe um clamor lá fora por processos mais céleres. Pois é, e está na hora de evitar também que o Supremo se transforme no legislador. Eu acho que o Supremo precisa reconhecer que há uma lacuna legislativa nesse tema. Se não houvesse uma lacuna legislativa, o Supremo não teria mudado de posição tantas vezes. Nós não tínhamos prisão em segunda instância até 2016. Em 2016 passou a ter a segunda instância por maioria mínima, 6-5. E agora, em 2019, deixou de ter prisão em segunda instância também por maioria simples, 6-5. Muito grande. Mudando o quórum do Supremo no final do ano que vem, muito provavelmente nós teremos uma outra decisão. Então nós precisamos preencher essa lacuna legislativa, isso é responsabilidade do Poder Legislativo, e nós estamos preenchendo essa lacuna legislativa com o objetivo não só de discutir prisão em segunda instância, mas discutir a celeridade no processo judicial brasileiro. Porque é impunidade alguém cometer um crime e a prescrição chegar antes da prisão, mas também é impunidade um trabalhador morrer antes de conseguir satisfazer um crédito trabalhista. Também é impunidade uma empresa, um empresário falir antes de conseguir reaver um tributo cobrado indevidamente pelo Estado. Então nós vamos dar uma solução simétrica e que não ofende a Constituição. Pois é, o senhor está convencido de que dá para vencer esse, vamos dizer assim, esse impedimento? Absolutamente convencido. Que convencido. o ministro Marco Aurélio, por exemplo, falou de ser uma cláusula pétrea. Olha, não pode mexer nisso a não ser por uma constituinte. Eu entendo que a fala do ministro Marco Aurélio ela foi muito mais direcionada ao projeto de lei que tramita no Senado do que à PEC que tramita na Câmara. Eu até fiz esse comentário. E por que eu digo isso? Porque nós não estamos mexendo no artigo 5º. Nós estamos mexendo no artigo 102 e 105 da Constituição Federal. O 5º que é pétrea. Que não são cláusulas pétreas, exatamente. O direito a recurso extraordinário e a recurso especial não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é a presunção de inocência. A presunção de inocência tem relação com duas coisas. Tem relação com trânsito em julgado, ou seja, só pode condenar, só pode executar a pena após o trânsito em julgado, e tem a ver com duplo grau de jurisdição. Todo cidadão tem direito a uma reavaliação de uma condenação por um órgão colegiado. E isso nós estamos garantindo plenamente. Garantindo que o trânsito em julgado que hoje se dá no Supremo Tribunal Federal, ele passa para todas as ações para a segunda instância, e o duplo grau está garantido, na medida em que os pactos internacionais de direitos humanos, eles não falam em triplo grau, em quádruplo grau ou em quíntuplo grau. Eles falam em duplo grau. O que a nossa Constituição precisa garantir é que um cidadão condenado na primeira instância tenha direito à revisão por um órgão colegiado. E isso está plenamente atendido. Então eu tenho muita convicção de que não há nenhuma ofensa à cláusula pétrea da Constituição e mais do que isso. Nós não estamos fazendo simplesmente uma PEC da segunda instância. Isso pode significar uma verdadeira revolução no sistema processual brasileiro, garantindo mais celeridade. E justiça mais célere é justiça que merece mais a confiança do cidadão e é mais efetiva.
Agora, deputado, o assunto continua polêmico, uma vez que é tratado nas duas casas do Congresso e ainda por cima tem todas esses complicadores, digamos assim, em torno dele. Neste momento, qual é a sua expectativa em relação aqui, nós estamos falando aqui da Câmara, sobre essa PEC? O senhor acredita na viabilidade de sua aprovação? Eu acredito na viabilidade da aprovação, ao contrário do que alguns pensam. Hoje eu tive uma conversa longa com o ministro Moro e disse para ele que a tese da segunda instância para tudo, ela amplia o apoiamento aqui dentro da casa. Porque aqui dentro da casa ninguém quer é criar um Frankenstein. Transita em julgado para a segunda instância a prisão, mas não transita em julgado para a segunda instância a decisão sobre quem foi campeão brasileiro de 87 entre Flamengo e Sport, que foi até o Supremo. Não transita em julgado na segunda instância com quem fica um cachorrinho poodle numa partilha no divórcio litigioso. Isso continuaria ainda até o Supremo. Seria um absurdo. Tem que valer para tudo. Tem que valer para tudo. Então, isso amplia o apoiamento aqui. Nós temos já um calendário de audiências públicas definidas, que vai até o dia 18 de março, começando pelo ministro César Peluso, a primeira audiência, e o ministro Moro, a segunda audiência, e a partir daí ouvindo especialistas, acadêmicos, juristas, presidentes de tribunais, de órgãos representativos, OAB, colegiado de tribunais e tudo mais. E a partir daí, eu acho que a gente vai amadurecer o entendimento sobre a matéria, abrir o processo de debate, e eu sempre procuro nas comissões que presido coordenar o trabalho da comissão com a construção da maioria no plenário. Deputado, só para a gente encerrar, que nosso tempo está praticamente esgotado. A situação do presidente Lula gerou muita especulação em torno dessa matéria. Ah, não, mas isso daí tenta atingir o presidente Lula, etc, etc. Como é que o senhor vê a situação do ex-presidente diante de uma provável decisão em favor da prisão em segunda instância? Um bom caminho para você errar na construção de uma legislação é fulanizar a legislação. É você fazer uma legislação dirigida para alguém. Isso só se faz em estado de exceção, e o Brasil não é o estado de exceção. Portanto, nós não estamos fazendo uma medida nem para prender, nem para soltar o presidente Lula. Nós estamos fazendo uma medida para dar maior celeridade ao processo judicial brasileiro. A questão do presidente Lula, existe toda uma legislação atual que, se for executada, ela será cumprida. Por exemplo, poderia ser definida hoje uma preventiva para o presidente Lula. O tribunal não faz. Na verdade, preferiu soltar um monte de gente numa atitude provocativa com a decisão do Supremo, que, na minha opinião, foi coerente com o atual texto constitucional. Deputado Marcelo Ramos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. E bom trabalho. Para todos nós. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e um grande abraço.